Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que os mestres da sabedoria perene nos guiem. Eu sou Elisa Maria, e esse é o primeiro vídeo no canal desse formato. Eu venho trazer hoje mensagens para você que chegou aqui. Acredito que não chegou à toa. Mensagens orientadas, canalizadas dos mestres da sabedoria perene. Aqueles dentre nós humanos que alcançaram os maiores níveis de encontro com a sabedoria universal, que rege esse grande organismo que é a criação. E eu espero de todo o coração, eu vou dar o meu melhor para trazer aqui mensagens mais próximas da perfeição, canalizadas e que possam orientar você no seu caminhar em direção a cada vez mais amor, luz e sabedoria no seu caminho. Eu vou usar hoje o Tarô dos Anjos e dois oráculos, o oráculo das sementes estelares e o oráculo Trabalhe a Sua Luz. Acho que eu vou começar com esse aqui, depois eu vou para o tarô, para o outro oráculo. Sugiro que você me ouça no momento mais tranquilo possível do seu dia, para que você possa ouvir com clareza a sua intuição. No momento mais pacífico, mais tranquilo do dia, é possível ouvi-la com mais clareza, né? E a sua intuição vai ser muito importante aqui, afinal, essa é uma leitura coletiva, então haverão mensagens que atuam diretamente na sua vida, no seu dia a dia, que favorecem boas ideias e insights para você, mas outras ideias não, outras coisas que eu vou falar aqui vão dizer respeito a outras pessoas. Então é preciso que você ouça a sua intuição, porque é com ela, desenvolvendo-a cada vez mais, que você vai ser capaz de filtrar de tudo que eu vou dizer, o que de fato serve ou não para o seu momento pessoal, tá bom? Vou começar então. Chamo a presença dos grandes mestres, daqueles e daquelas que vieram antes de nós, trilhando os caminhos das múltiplas vidas, encarnações, escolhas, e dessa forma alcançaram uma sabedoria perene, uma sabedoria profunda e atemporal acerca das leis que regem nosso universo, as leis de amor, as leis de sabedoria. Peço orientação a eles para que a gente possa também guiar nosso caminho cada vez melhor, com escolhas cada vez mais saudáveis, amorosas, prósperas, em direção à realização da nossa alma. Então, se você busca isso também, fica aqui comigo. Curta o vídeo como forma de unir-se em energia, em ação, àquilo que eu estou trazendo aqui. E se quiser, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam se beneficiar também da mensagem. Então, qual é uma mensagem que os mestres da sabedoria têm para nós hoje? Aproveito também para convidar você a ouvir os vídeos iniciais do canal. Tem uma playlist chamada Seja Bem-vindo, comece por aqui. Lá eu falo um pouco sobre a grande fraternidade universal, a hierarquia desses mestres da sabedoria. E lá está disponível também a nossa oração central, né? Que é a grande invocação. Então vou começar, já estou pronta, espero que você também. A nova terra. Ótima carta para começar nosso primeiro oráculo. Está acontecendo. Continue mantendo a sua visão, nutrindo a sua visão. E é isso, estou muito feliz porque é uma carta que abre o trabalho espiritual, assim como esse oráculo de hoje abre meu trabalho espiritual nesse canal. Estamos ajudando a construir uma nova terra, né? Uma terra, um planeta cada vez mais alinhado com esse princípio de que todos somos um. Em última instância, não existe isso de fazer o bem para mim e em detrimento do próximo, né? O outro perder para que eu ganhe. Por mais que a gente veja isso acontecendo o tempo todo ao nosso redor, quando eu digo que isso não existe, eu estou dizendo, orientada pelos mestres, que isso é uma ilusão coletiva,
que tem nos levado a caminhos de adoecimento do planeta, de cada um, de cada uma de nós. Na medida em que a gente aceita que alguns tenham muito, outros tenham pouco ou quase nada, como se o bem de um ser humano pudesse ser feito na mesma medida em que o outro recebe o mal. E sustentar essa visão não é fácil. Sustentar a visão de que a gente cresce melhor se crescermos juntos, juntas, tem sido um tipo de pensamento muitas vezes desautorizado. As pessoas riem, fazem chacota, acham idealista demais. Às vezes até um discurso de pessoas fracas, né, que não querem competir, que não acham que vencem na competição com o outro. Então esse chamado à cooperação amorosa, apesar de ser um princípio, um valor da sabedoria perene, em nossos tempos tem sido muito atacado, né? Tem gente até que politiza esse discurso, fala, você é comunista, e não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Então, se você de alguma forma concorda com o que eu disse, isso faz sentido, pelo menos aí dentro de você, tem uma centelha, uma chama divina em você que concorda com isso, com a ideia de que estaríamos melhores se estivéssemos caminhando juntos, buscando prosperar juntos, juntas. Então fica aqui comigo, porque você está me ajudando a sustentar essa visão, essa ideia, esse ideal. Olhando para um futuro que a gente ainda não vê, na verdade parece que a gente cada vez mais mergulha num individualismo exacerbado, no egoísmo, uma desigualdade profunda de valores, de oportunidades, mas isso não muda o fato de que é uma grande verdade, é uma sabedoria perene, né? O fato de que só existe um planeta. O planeta é um só. E nós somos pedacinhos, pequenas células desse grande organismo chamado planeta Terra. Nós habitamos o campo áurico dele, o campo magnético dele. E assim como se num corpo humano uma célula começa a brigar com a outra, começa a querer se multiplicar, se impor sobre as outras, isso é um adoecimento, né? Tem até nome, é um câncer. Também na comunidade humana, também é uma forma de adoecimento, quando alguns indivíduos querem se sobrepor aos outros, multiplicar seu domínio sobre os outros, em lugar de reconhecer o seu próprio lugar e atuar nele, a partir dele, para a harmonia do todo, né? Para o bem do coletivo. Os mestres com essa carta querem nos reconfortar, no sentido de que apesar de tudo isso que eu estou falando ser verdade, ó, a nova Terra está acontecendo. Aos poucos ela está acontecendo, bem aos pouquinhos. E você que está aqui, com certeza é parte dessa mudança para melhor. Você não teria sido atraída para esse vídeo se isso não fosse uma verdade. Obrigada por estar aqui. Exatamente, ó. Baby steps, né? Passinhos de bebê. Assim como uma criança aprende a caminhar bem devagarzinho, quem já criou um neném sabe. Um dia ele tá lá engatinhando, caindo o tempo todo, levanta, cai. E num belo dia, dá seus primeiros passos e nunca mais para de caminhar, né? Então, assim como aprender um idioma também, né? Por muito tempo você fica lá quebrando a cabeça, aquelas regras da língua nova parecem impossíveis de aprender, te impedem de se comunicar. E um belo dia, você começa a falar e você alcança um nível de automatismo dentro daquela língua, daquele idioma. É assim que funciona, né? A gente vai persistir, achar que é muito difícil viver com cada vez mais amor, mais sabedoria, mais comunhão. E um belo dia, isso vai estar funcionando.
ao nosso redor, dentro de nós, num raio cada vez maior. Essa carta diz ação, siga sua intuição antes de fazer sentido, né? E realmente a intuição é isso, seguir a intuição é confiar naquilo que sua alma está dizendo, mesmo que não faça muito sentido no momento. Quantas vezes, né, a razão briga com a intuição simplesmente aponta de um jeito calmo dentro de nós, é por ali. Mas aí a razão quer complexificar, a mente quer justificar, quer entender, né? Quantas vezes eu mesma já não disse coisas como: ah, não, primeiro eu preciso entender, precisa fazer sentido para mim, aí eu vou, aí eu faço. Só que ao pensar assim, a gente esquece que a nossa mente também é condicionada pelo hábito, pela história da nossa vida, pelos nossos traumas. Basta observar uma pessoa que, sei lá, foi criada apanhando muito toda vez que tomava uma decisão autônoma, né? Uma decisão com liberdade do seu livre-arbítrio, enfim. Há pais e mães tão controladores que tentam a todo custo sufocar essa tendência à liberdade, que é humana, né? Que é do humano. E aí uma criança assim, ao crescer, pode se tornar um adulto que acha que por algum motivo, né, a mente sempre racionaliza, entendendo que é errado decidir sozinho, sozinha, com liberdade, simplesmente porque viveu um hábito de sofrimento quando tentava fazer escolhas sozinho, sozinha. Entende? Os mestres estão aqui chamando a gente para refletir sobre o fato de que, por mais que a nossa cultura, a nossa sociedade tente levar a gente a crer que a mente, a razão, é sempre o melhor caminho para orientar nossas escolhas, é importante lembrar que a mente também é fruto do hábito, e se eu tive um hábito doloroso em relação a uma ideia, eu vou evitar ao máximo viver de acordo com aquela ideia. Né? Isso pode gerar adultos que morrem de medo de tomar decisões autônomas com livre-arbítrio, porque tiveram pais muito controladores e acabaram entendendo de alguma forma, racionalizando, que agir e escolher de forma livre, sem ficar consultando os outros necessariamente, é ruim. Por si só é ruim. E os mestres aqui não querem dizer que a gente não deve ouvir conselhos, buscar conselhos. É a ideia do caminho do meio, né? Ora a gente ouve conselhos, ora a gente toma a decisão de ouvir a nossa própria sabedoria interior, a intuição. E é nessa sabedoria interior, dizem os mestres iluminados, é nessa sabedoria interior, nessa intuição que mora o vínculo que você nunca perdeu com a sabedoria perene. Não sei se você conhece a sabedoria perene, inclusive fica aqui o convite para você acompanhar uma outra playlist que começou aqui no canal, em que eu tô lendo com vocês, lendo para vocês, um livrinho básico, introdutório acerca da sabedoria perene, chama-se A Tradição Sabedoria. Eu vou até te mostrar aqui, ó. A capa dele tá lá na playlist. O meu já é velhinho, é esse aqui. É um livro fininho que traz os primeiros conceitos acerca da sabedoria perene. São conceitos que embasam a teosofia, mas que são bem antigos, bem anteriores. É a ideia de que existe uma sabedoria por trás de todas as religiões, doutrinas, caminhos esotéricos, iniciáticos, sabe? E essa sabedoria, ela é uma só. Como se todas as religiões, doutrinas, caminhos místicos fossem, na verdade, jeitões, sotaques, formas diferentes de falar de um mesmo mistério, que é o mistério das leis do cosmos, né, das leis que regem o universo, a criação.
Então, convido você a ouvir lá, acompanhar. Eu vou ler todo esse livro, capítulo a capítulo, e vou deixar lá na playlist, tá bom? Vou deixar o link para essa playlist aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Porque a verdade, dizem os mestres, é que você já tem um vínculo com essa sabedoria. A única coisa que eu vou fazer, lendo esse livro com você, é te ajudar a relembrar, sabe? O fio nunca foi cortado. Você é parte do cosmos, você é parte do todo. Por mais que a sua mente, as suas experiências pessoais, suas emoções, sua história pessoal, seus traumas, suas neuroses, criem uma espécie de ilusão, um afastamento da sabedoria, uma tentativa de se proteger ou de alcançar poder, realizar desejos. Apesar de tudo isso e com tudo isso, permanece em você um fio conectado à sabedoria perene. E ele conversa com você através da intuição. Por isso, siga a sua intuição antes mesmo que faça sentido aquilo que a intuição está dizendo. Essa é uma orientação bem clara aqui nessa leitura. Desenvolva a sua intuição. Ela fala mais claramente no silêncio, então busque meditar, busque ter momentos de encontro com você mesma, com você mesmo. Toda vez que eu falo de intuição, e os mestres me chamam aqui a compartilhar essa experiência. Eu me lembro da minha avó. Minha avó, Dona Maria das Dores, ela é uma mulher humilde, nunca foi à escola, era analfabeta. Ou seja, né, nunca teve acesso a nenhum tipo de educação formal sobre meditação, mas todo fim de tarde ela fazia uma torrada de pão duro, fazia um café novo e se sentava na varanda para pensar na vida, em silêncio. Nessa hora ela eliminava qualquer barulho, desligava o rádio que acompanhava nas tarefas diárias e ficava lá olhando. E nessa casa da minha infância, onde eu fui criada, tinha uma varanda grande, sabe? Com uma janela grande que dava para o cemitério. E o que muita gente poderia achar muito mórbido ou ruim, né? Triste, na verdade era para minha avó fruto de uma reflexão profunda sobre a vida, sobre o que ela estava fazendo da vida dela. Muitas vezes você pode perguntar, né? Como é que você sabe tudo isso se ela ficava em silêncio? Mas eu era criança e nesse horário eu já tinha feito os deveres de casa e muitas vezes eu me sentava lá para ficar com ela. Ela tá me lembrando isso por causa desse portal aqui. É como se aquela janela para o cemitério funcionasse para minha avó como esse portal para o nada, para o cosmos, para essa personagem aqui. Esse portal que permite a gente ver para além das nossas dores e amores do cotidiano, os nossos desejos realizados ou não, as ânsias dessa vida, dessa encarnação. E quando a gente consegue ver para além, né? Para além desse personagem que a gente tá performando, né, na vida, nessa vida, é quando a gente encontra a alma imortal, que vive para além. É a partir do olhar dessa alma que a intuição verdadeira vem. E é ela que sempre tem a saída para qualquer um dos problemas do rotina, do cotidiano, das relações. A Terra interior. Olha que legal, uma nova Terra, um novo planeta Terra. Ele é feito passinho a passinho, né? Baby steps, passos de bebê, levando a gente a uma Terra interior. Existe um planeta Terra dentro de cada uma de nós. Olha que loucura. O que isso quer dizer? Os mestres chamam a gente para perceber que dentro de nós existe a compreensão, a potência para compreender, para mais do que compreender, para experimentar as leis cósmicas, as leis do universo, sabe? Para a gente agir mais seguindo o fluxo dessas leis
em lugar de ficar tentando manipulá-las, controlá-las para realizar nossos desejos. Não se trata de tentar ter controle sobre si, sobre os outros e assim manipular a realidade para atingir nossos objetivos. Isso é coisa de esquizotérico de internet, sabe? O que os grandes mestres da sabedoria têm a nos ensinar tem a ver com aprender a simplesmente deixar ser. A voz do planeta Terra, a voz das leis que o regem, o Dharma, essa voz pode ser ouvida dentro de nós, dentro do nosso coração, como uma grande célula, uma grande caverna. Eu não sei o que você pode estar passando aí nesse momento da sua vida. Daqui a pouco eu vou trazer uns conselhos mais práticos sobre a vida, mas uma coisa eu tenho certeza e falo junto com os mestres: você vai sobreviver a isso. Você vai sobreviver ao que quer que seja que esteja acontecendo com você agora, porque é mais uma experiência para que você ganhe sabedoria sobre as leis do universo. Pode ser uma experiência maravilhosa, pode ser uma experiência muito triste, de falta, de escassez ou de abundância. Pode ser da abundância do que você não quer, pode ser de escassez do que você quer, ou o contrário. Sempre é uma experiência que gera aprendizado, se a gente deixar, se a gente não ficar resistindo. Você vai sobreviver a isso. Novas soluções e inícios. Novas soluções sempre chegam, porque novos inícios sempre tem que chegar, sabe? Tá tudo em movimento. O tempo não para, né? Já dizia o Cazuza. O tempo não para, nada tá parado. Eu me lembro aqui de uma plaquinha em cima da poltrona de uma psicóloga que eu tive. Enquanto a gente conversava com ela, né, na parede lá atrás dela, tinha essa plaquinha escrito: isso também passará. Isso que você está vivendo também passará. E vai passar porque é da natureza do universo que tudo passa, entende? Quando eu falo isso, eu não quero dizer que é porque Deus vai vir e vai limpar a sua vida de todo mal, porque você é o filho único, a filha única de Deus, a mais amada, porque você é mais justo, mais justa, mais bela, mais merecedor. Não é isso, é porque todas nós somos, entende? Todas as experiências são feitas para deixarem um ensinamento, se a gente se permitir aprender com elas, e depois elas vão embora e dão lugar a outras. O que está no fundo? Você é uma semente das estrelas. Você empata. Você sente também o que o outro sente. Porque nós estamos todas conectados. E especialmente quem está aqui me escutando, parece que tem sofrido não só as próprias dores, né? Eu quase ouço aqui você falar como se fosse só os meus problemas, estava bom. Mas são os problemas das outras pessoas também, né? Você absorve o que não é seu. Mas por quê? Porque você sabe, no fundo você sabe, você nunca esqueceu que estamos todas no mesmo barco. Que é tudo uma coisa só, né? Esse é o seu grande dom. E é claro, também fonte de muito sofrimento. Porque há pessoas que estão muito desconectadas da própria empatia, né? A empatia é uma das leis do universo. O fato de que não existe a dor do outro sem me doer de alguma forma, sem me afetar de alguma forma. Mas tem muita gente que está tão anestesiada, né? Anestesiada pela ilusão da competitividade, da separação. Os mestres da sabedoria chamam isso de a heresia da separatividade. Né? Só existe uma grande heresia. O que é heresia? Por exemplo, na Igreja Católica, heresia é não acreditar em Jesus, né? Por exemplo, não acreditar que ele é filho de Deus. Ou seja, não acreditar, não professar um dos dogmas daquela igreja, né? Daquela doutrina.
Aqui na teosofia, né, ou na sabedoria perene, na tradição sabedoria, só há uma heresia. A grande heresia, a mãe de todas as heresias. E essa, a mãe de todas as heresias, é exatamente acreditar que nós estamos separados. A heresia da separatividade. Acreditar profundamente que se tem alguém sofrendo, aquilo não me afeta de forma alguma, eu estou separado daquela pessoa. Mas afeta. E você, como empata, como médium, você que está aqui tem mediunidade, né? Uma empatia. E eu queria te dizer que isso não é algo especial seu, mas ao mesmo tempo te faz especial. Ou seja, na nova terra, na terra que a gente está construindo, bem aos pouquinhos, totalmente regida pelas leis do cosmos, as leis harmônicas e justas do cosmos, sábias, todo mundo é médium. Só que agora a gente está iludido, tem muita gente iludida nessa heresia da separatividade, do egoísmo. Então, por natureza, isso não é algo que é especial em você, mas o fato de você ainda ser empata, e eu te agradeço por isso, né? Num mundo em que empatia causa tanta dor, porque tem sofrimento para todo lado, isso é muito especial, isso te faz muito especial. O fato de você, os mestres querem que você saiba que o fato de você resistir até hoje, existir com sabedoria, existir com empatia, com amor, é raro, sabe? É especial. E os mestres estão muito gratos por você não ter se deixado corromper totalmente pela heresia do egoísmo, da separatividade, da dualidade. Vou tirar umas cartas agora do... Opa! Do tarô. Eu ia pegar outro oráculo, mas eu acho que é o tarô mesmo, né? Ele se entregou aqui na minha mão. Esse é o tarô dos anjos. Os anjos, na sabedoria perene, são fragmentos da consciência una que rege o todo, né? Alguns vão chamar essa consciência una que rege o todo, que dá origem à criação, de Deus. Outros vão chamar de Alá, outros de Olorum, outros de Jeová. Outras vão chamar de deusa. E vai ter gente que vai chamar de fonte, a fonte criadora. Não tem problema. O importante é que ela existe. Vou te mostrar, né? Aqui a gente começa com o Rei de Ouros. Essa força divina, quando está no plano material, né? Quando ela se faz presente na carne, é o Rei de Ouros. Obediência causa harmonia e paz. Acalma a ira de qualquer um. Os mestres querem que você acalme a sua ira, que você acalente a sua tristeza até ela ir embora, para que você possa aceitar obedecer ao cosmos, obedecer às leis universais. Porque quando a gente se sente uma energia densa aqui de se sentir injustiçado, injustiçada pelo mundo, que o mundo nos deve algo, que alguém nos deve algo pela forma como nos tratou, sentir que a gente não tem tudo que a gente mereceria, que o mundo é injusto, pode gerar em nós uma rebeldia ou uma melancolia muito grande, né? Que nos impede de sermos
os arautos do bem, os arautos da lei divina, sacerdotes, sacerdotisas em prol da construção dessa nova terra no mundo. Ou seja, obedientes às leis cósmicas, às leis universais, né? Os mestres da sabedoria, né, esses seres iluminados, seres que se iluminaram e se aproximaram do Pai, do Criador, da criação, Buda, Cristo, todos os mestres da grande fraternidade universal, são, antes de mais nada, foram pessoas como nós, encarnadas, mas que alcançaram uma obediência às leis divinas tamanha porque compreenderam, ou porque, antes de compreender, sentiram essas leis dentro de si, o amor por essas leis, a harmonia que elas causam, a paz de encontrar o próprio lugar no mundo. Mas para alcançar isso, precisaram superar, tá? Não é fácil. O caminho da iluminação não é fácil. Te convido a conhecer a história de Buda e sua iluminação, né? A história de Cristo provavelmente você conhece, se você está aqui comigo no Ocidente, foi criado numa cultura cristã. Aqui a gente está falando profundamente do quão difícil pode ser a gente abrir mão da narrativa de dor, de incompreensão, de frustrações que muitas vezes a nossa vida ou as nossas vidas deixaram em nós, né, como marcas. Muitos de vocês podem ainda estar buscando a reparação, né? O perdão, perdoar ou ser perdoados. E quanto mais envolvido a gente está nessa nossa história, sem aprender com ela, sem gerar sabedoria com ela, mas buscando, né? Eu quero que me deem o que eu mereço, ou eu quero me desculpar, sei lá. A gente ainda está preso, né, nessa história. E a gente não consegue ajudar enquanto mestres, mestras da sabedoria de forma plena. Mas algo você já pode fazer e tem feito. Tô só dizendo qual é o caminho a partir de agora, sabe? Mas você é muito especial mesmo. Você tem, olha só, capacidades de cura com o 4 de copas. Uma parte de você só estava esperando ser chamado, ser chamada a trabalhar ainda mais em prol do uno, em prol da criação, em prol da sabedoria, sabe? Perene. E eu fico muito feliz em saber que esse vídeo aqui pode estar funcionando exatamente como esse chamado. Esse chamado a desenvolver cada vez mais suas capacidades de cura, de autocura e de ajuda às outras pessoas ao seu redor. Os mestres da sabedoria trazem aqui à minha mente, cantam para mim a oração de São Francisco, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido. Esse é um caminho, sabe? Muitas vezes a gente encontra a cura das nossas frustrações, dos nossos traumas, no serviço ao próximo. Eu sei, isso parece algo que muita gente já fala por aí, mas há uma profunda sabedoria nisso, no sentido de que dificilmente a gente encontra a saída para os nossos problemas no mesmo ambiente em que eles foram criados, com as mesmas pessoas, sabe? Dentro de nós mesmos, de nós mesmas. Às vezes é exatamente no serviço ao outro que a gente tem a oportunidade de ter acesso a outros pontos de vista, outras formas de enxergar o que nos aconteceu. E é dessas frestas que a luz do perdão nasce, da sabedoria nasce. E você está protegido, protegida para fazer essa viagem de encontro ao outro. Está protegido das armas. Como é que eu posso ir ajudar outras pessoas, né? Vai que elas me machucam ainda mais, aprofundam meu trauma, meu medo, minhas frustrações. Você está protegido, protegida. Porque isso é incrível. A gente é remédio para o outro e o outro pode ser remédio para a gente também. Muitas vezes isso acontece.
E nem precisa ser uma pessoa santa não, não tô falando para você ir lá, sei lá, buscar um monge, um mestre, um pai de santo, uma mãe de santo, um guru, só ele vai poder te trabalhando com ele, você vai sanar suas dores, seus traumas. Eu tô falando de pessoas também falhas, sabe, mas falhas em outras coisas, que às vezes tem muita sabedoria naquilo em que você é falho, mas são falhos naquilo em que você é sábia, você é sábio. E essa troca, essa ajuda mútua favorece a cura, entende? Por isso você está protegido, protegida quando vai ajudar o outro, cuidar do outro. Eu vejo aqui pessoas que podem se beneficiar muito de ajudar, sei lá, oferecendo marmitas para pessoas desabrigadas ou indo conversar com idosos no asilo, cuidar de crianças em orfanato. O trabalho da caridade, né, muitas vezes ele é entendido como uma espécie de barganha, né? Eu sou muito pecador, muito pecadora, fiz muita coisa errada, então vou ajudar o outro, fazer caridade para ver se Deus me alivia, né? Alívio do karma. Não é bem assim que funciona. Os mestres da sabedoria querem que eu esclareça que, na verdade, o que acontece ali é uma troca. Você está ajudando, mas também está sendo ajudado, ajudada. Às vezes uma palavra que aquela pessoa em situação de rua te diz, ou algo que você percebe na forma como aquela criança do abrigo vê o mundo, algo na experiência que aquele idoso te conta das histórias de vida dele num asilo, te dá um estalo e te ajuda a superar suas próprias dores. É isso mesmo. Quebra o que está construído em bases pouco sólidas, bases ilusórias. Quebra nossas resistências, nossos bloqueios, para deixar a luz entrar, sabe? A luz do outro, de um outro ponto de vista, de um outro ser humano com outras experiências. Arcanjo Uriel na mesa, aquele que é o disruptor, aquele que pode ser visto às vezes como um anjo, um arcanjo difícil, porque ele é o responsável por, é a parte da consciência, né, da criação, da grande sabedoria, responsável por quebrar nossas crenças já sedimentadas, mas distorcidas, distorcedoras da realidade. Então, é um arcanjo de uma experiência que não é fácil, né? Não é fácil você abrir mão do seu dia, de um tempo seu, ainda mais hoje em dia, com tudo tão acelerado, as pessoas trabalhando tanto para ganhar pouco, né? A maior parte de nós. Abrir mão ainda de um tempinho do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, para ir cuidar de alguém, não é fácil, né? Não é. A maior parte das pessoas vai optar por descansar, sei lá, num momento assim. Mas é exatamente ao fazer isso que você. Pode até ser um cansaço a mais para o corpo, mas é um descanso da sua mente, do seu próprio campo, tentando achar sozinho as saídas para os seus traumas e para suas faltas e frustrações. E ódios, sabe? E confusões. É ele que permite a transformação. Mas é ele também que nos mostra onde um desastre está para acontecer ou como é que foi possível um desastre acontecer nas nossas vidas. Quando a gente viveu um trauma, algo muito difícil, uma frustração, um luto e está tentando, né, sobreviver a ele, superar, é nessa experiência do outro, muitas vezes, esse vínculo de troca com o outro que acontece a abertura para o futuro, a transformação, a transmutação do que ficou mal entendido, mal vivido, dolorosamente marcou a nossa experiência e está impedindo a gente de ser um servidor, uma servidora, um sacerdote, uma sacerdotisa plena e da sabedoria perene no mundo. Coisa que você tem muito potencial para ser. Então é isso. Fica aqui hoje um convite especial para que você
Faça um exercício de caridade, de vínculo, de troca com alguém. Não necessariamente num asilo, num orfanato ou, né, cuidando de pessoas em situação de rua, como eu citei, apesar de que eu acho que esses lugares onde há pessoas muito necessitadas tendem a ser os mais transformadores, mas às vezes pode ser parando um pouquinho para ouvir alguém, outros tipos de caridade, de doação do seu tempo, de saída da bolha dos seus pensamentos, dos seus problemas, sabe? Fica o convite dos mestres da sabedoria para deixá-los entrar assim, tá bom? E não se engane, muitas vezes essa luz vem de gente que parece pouquíssimo, não tem aquela aura, sabe, de elevado, de elevada espiritualmente. Perceba que eu não tô te chamando para ir, sei lá, para um círculo terapêutico, ou para uma igreja, ou para um templo, um terreiro, sei lá. Muitas vezes nesses lugares a gente encontra mais gente performando uma espiritualidade do que vivendo de fato, né? Sem máscara, sem tentativa de parecer algo. Por último, uma carta conselho final para nossa leitura de hoje, a primeira. Eu agradeço muito a sua presença até agora. Fica também o convite, como eu disse, para você acompanhar a minha leitura, os áudios da leitura do livro A Tradição Sabedoria, que vão continuar. Que lindo. Porque você não chegou aqui à toa, né? Eu acho que essa carta diz que você já está fazendo isso. Então você já está no bom caminho. Os mestres da sabedoria querem reforçar isso em você, sabe? Você já está fazendo isso. Nada do que eu falei aqui hoje foi como apontando o dedo na sua cara, falando que você precisa mudar. Você já está no caminho, sabe? Entenda a mensagem mais como um incentivo para continuar. E para parar de pensar demais, overthink, pensar em excesso. Deixar a mente tomar muitas vezes a dianteira. Vai aos poucos abrindo espaço para que a intuição seja o verdadeiro norte. Continue olhando para o seu verdadeiro norte. O verdadeiro norte é o caminho que a alma aponta, o caminho que a intuição aponta. O coração diz algo, a mente às vezes diz outra coisa. Lembre-se que a mente está muitas vezes dominada pelas impressões que os nossos hábitos causaram. Por último, um exemplo, né? Uma pessoa que é muito comum você encontrar, uma pessoa que, sei lá, foi traída por homens loiros. E aí você vai encontrar essa pessoa pela vida morrendo de medo ou com raiva de todos os loiros que aparecerem daqui para frente na vida dela. Isso é um exemplo de como a nossa mente ela é moldada pelo hábito. Mas o hábito, ele não necessariamente é a verdade. A sabedoria perene, essa verdade suprema, quem acessa é a nossa intuição. A mente não, a mente, o trabalho dela é olhar para as experiências que a gente teve e aprender algo com elas para nos proteger. Então, de certa forma, quando a mente de alguém que foi traída por muitos homens loiros, quando a mente dessa pessoa fica profundamente desconfiada de todo homem loiro que apareça daqui para frente, é a mente tentando proteger, mas nada dentro da verdade suprema, dentro da sabedoria perene que rege o cosmo, nada diz que todos os loiros são traidores. Alguns loiros, na experiência daquela pessoa, foram traidores. Mas não necessariamente isso vai se repetir para sempre, não necessariamente isso é uma regra universal. Acho que nesse exemplo fica claro, né? Porque é só uma questão de cor de cabelo, mas pensa em qualquer outra grande regra que a sua racionalidade assumiu aí para te proteger das dores do seu passado. Essas regras podem estar te impedindo a certas experiências, turvando sua visão. E em lugar de te proteger, podem estar criando uma carapaça de rancor e mágoa. Ilusória.
O fato de que algo aconteceu uma vez com você e doeu muito, ou aconteceu várias vezes e doeu muito, não significa que esse fato vai se repetir. Ou que vai ser assim pra todo mundo, sabe? Mas você já tem uma ideia disso, tudo que eu tô falando. Essa não é a primeira vez que você entra em contato com a sabedoria perene, com a espiritualidade, né? Como a maioria diz, com essas grandes leis de amor, de luz e de sabedoria que regem o cosmos, que regem o todo, de que nós somos um pedacinho, porque você já está fazendo o caminho. De qualquer forma, eu fico muito feliz em te encontrar nesse ponto da jornada. Espero que a gente possa seguir juntos, juntas, nos próximos vídeos do canal. E é isso. Desejo que a sabedoria se expanda aqui, hoje, sempre, em todo lugar para você. Nessa sua vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todos os tempos, espaços, dimensões. E especialmente de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, se expanda cada vez mais a sabedoria perene, que ela alcance o maior número de seres ao seu redor. Tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até agora. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.